Uma coisa que causa bota medo nas pessoas, tanto naqueles que estão iniciando a sua leitura bíblica, como aqueles já experientes na leitura bíblica, são as genealogias. Quando eu comecei a ler a Bíblia, com 14 anos, eu me assustava quando eu via genealogia. Eu não queria ler as genealogias. Eu achava que não tinha necessidade de ler as genealogias. Muita gente pula essa parte da Bíblia, mas eu, metódico do jeito que sou, não conseguia. Então eu lia nome por nome, sempre quando chegava nas genealogias. Nome por nome. Mas não achava finalidade nenhuma nisso. Só que as genealogias são importantes. Por exemplo, você conhece o seu pai, você conhece seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Eu aposto que no tataravô, ou às vezes até no bisavô, a gente já não conhece mais. Isso é uma cultura presente no nosso ocidente, ou seja, essa desvalorização dos nossos ascendentes. Isso não era comum tanto para os povos do Oriente, como os povos do Oriente Médio e até os povos mais antigos do que nós. Eles valorizavam os seus ascendentes, aqueles que vieram antes deles. E a Bíblia, ela traz muitas genealogias. No Novo Testamento, nós temos duas genealogias, ambas se referindo a Jesus. É essa que nós acabamos de ler em Mateus, que faz a genealogia de Jesus até Abraão, pegando de Jesus, passando pelo seu pai ou seu padrasto José, e indo até Abraão. E em Lucas capítulo 3, nós temos outra genealogia, mas aí pega a parte de Maria, e vai não só até Abraão, mas vai até Adão. No Antigo Testamento nós temos diversas genealogias. No primeiro livro de Crônicas, os primeiros 8 capítulos são só genealogias. A primeira genealogia que aparece na Bíblia está em Gênesis, nos capítulos 4 e 5, onde nós teremos a genealogia de Caim, representando os descendentes da serpente, os filhos do diabo, e no capítulo 5 nós teremos os descendentes de Sete, começando por Adão, mostrando a outra semente, as duas sementes, filhos de Deus, filhos do diabo. E a Bíblia traz diversas genealogias. E essa genealogia de Jesus, ela é muito importante dentro do contexto que nós estamos propondo falar hoje aqui, que é apresentar quem é Jesus. Os evangelistas que escreveram os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tinham um objetivo muito específico, muito claro, que era apresentar Jesus. Mateus, que foi um dos apóstolos de Jesus, ele teve a intenção de apresentar Jesus para os judeus. Os judeus estavam conhecendo Jesus por meio do Evangelho de Mateus, um dos apóstolos. E é interessante a gente observar que o povo judeu estavam esperando desde Gênesis 3,15, aquele descendente da mulher, o Messias, o ungido, aquele que salvaria o seu povo. Então, quando Mateus ele faz essa genealogia, ele está mostrando para o povo de Judá, o povo judeu, que Jesus tinha a descendência de Abraão, a descendência de Davi, porque os judeus esperavam um filho de Davi, o famoso rei, aquele que iria, o descendente de Davi, que iria assumir o reinado de Israel e ia livrar o povo. Era esse descendente que os judeus estavam esperando. Então, Mateus ele começa o seu evangelho dizendo, livro da genealogia de Jesus, e traça esse panorama mostrando da onde veio Jesus. E todo o evangelho de Jesus vai ter por pano de fundo essa genealogia. Os judeus iam estar lendo o evangelho, sabendo de que ele estava falando de Jesus,
aquele que era descendente de Abraão, aquele que era descendente de Davi. Ou seja, não era qualquer pessoa.